Bom dia a todos, é um prazer estar falando com vocês, apresentando o programa Centelha, mais precisamente, como é que vai ser o processo de avaliação da fase ideia e, inclusive, falar um pouquinho sobre as demais fases. Então, o que nós vamos apresentar agora é uma espécie de manual do avaliador, que isso também vai por PowerPoint para vocês, e que poderão dar uma lida e confirmar melhor as coisas que, por acaso, eu passar meio por cima, muito rápido. Então, nós vamos apresentar o manual de avaliação da fase 1, que a gente chama a fase ideias do programa Centelha. Então, primeiro, gostaríamos de agradecê-los por estar participando desse programa, né? E esperamos que com estas orientações que vão ser apresentadas nesse manual, vocês possam fazer uma avaliação consistente, que é muito importante, principalmente para aqueles que vão receber essa avaliação, que estão com seus sonhos de colocar uma nova empresa. Basicamente, nós vamos fazer uma pequena introdução, mostrar como é que é essa metodologia de avaliação, apresentar os critérios de avaliação dessa fase 1 e dar as orientações gerais que vocês vão poder seguir para fazer esta avaliação. Então, o programa Centelha é uma iniciativa para o incentivo ao empreendedorismo inovador. Tá? É um programa nacional que tem por objetivo transformar ideias em negócios. Tá? Então, é um pouquinho diferente de vocês avaliar um projeto, porque aqui vocês têm que avaliar uma ideia e observar o potencial dessa ideia se tornar um negócio de sucesso. Isso não é elementar, é bastante complexo, vocês vão ter que ter muita sensibilidade ao analisar essas ideias escritas pelos diferentes empreendedores. Basicamente, tá, o que nós queremos aqui são alguns delineamentos estratégicos, porque normalmente nós partimos do conhecimento, esse conhecimento gera uma ideia, essa ideia precisa, então, se transformar em um negócio, então tem que ter um certo modelo de negócio, mas para isso você tem que ter um produto numa fase alfa ou beta, que vai entrar no mercado e para depois ter uma produção em escala. Então, tem uma parte que é mais função de universidades, outra parte que é mais função de incubadoras, né, e de programas de aceleração. Nós estamos, então, na fase de avaliação, vamos analisar essa questão da ideia, do modelo de negócio, do protótipo e também de um potencial produto. Para quê? Para criar uma empresa inovadora, que a gente chama uma startup, com o objetivo também de fortalecer o ecossistema de inovação e fazer uma mudança cultural, criar uma cultura do resultado aplicado nas universidades. Então, tem vários objetivos aqui dentro que a gente precisa considerar. Então, basicamente, o programa tem por objetivo a criação de empreendimentos e a formação da cultura do empreendedorismo inovador em todos os estados da federação. Nós podemos especificar, então, 3 objetivos principais, que é gerar novas empresas, obviamente, com prioridade para aquelas oriundas de conhecimento de universidades e instituto de pesquisa, gerar inovações de interesse direto da sociedade e das empresas e formar uma cultura do empreendedorismo inovador. Nós esperamos, então, alguns resultados, que é gerar, no mínimo, 588 empresas startups em todo o Brasil,
capacitar em torno de 20 mil empreendedores e promover nessa primeira etapa, primeira rodada, a cultura do empreendedorismo em pelo menos 21 estados da federação. Aqui estão os estados que fazem parte dessa primeira rodada. Como funciona o programa? Então, primeiro foi feita uma articulação e divulgação do programa. Agora, depois teve a fase 1, que é a fase de inscrições, cuja primeira seleção nós vamos fazer. As que passarem para a segunda etapa, então, na fase 2 do projeto de empreendimento, vai para uma segunda seleção, depois um projeto de fomento. A capacitação dessas e avaliação dessas fases seguintes a gente vai dar posteriormente. Depois passa por um processo de abertura e contratação de empresas e vão para uma pré-incubação, onde nessa pré-incubação o objetivo é terminar o produto inovador, criar um modelo de negócio e fazer a interação com potenciais clientes e investidores. Qual é a metodologia de avaliação? Essa metodologia de avaliação é um estudo que foi feito já pela Fundação CERT e aplicado por mais de 10 anos. É um processo bastante complexo, mas já validado, e a gente vai apresentar para vocês, porque esse mesmo processo que nós utilizamos no programa anterior, que era o Sinapse da Inovação, estará agora sendo utilizado no programa Centelha. A metodologia de avaliação, ela engloba, são 6 parâmetros, 6 vertentes. A vertente tecnologia, produto, mercado, equipe, gestão e capital. Para cada uma dessas, a gente tem alguns níveis que a gente espera que os empreendedores estejam ou que eles projetem a serem atingidos durante o programa Centelha que está sendo implantado. Aqui, então, o programa Centelha, então, ele busca, é importante isso para avaliação, porque a gente busca ideias, tá, com grande potencial de se tornar negócio de sucesso. Veja aqui, muitas vezes vocês vão encontrar uma ideia muito interessante em termos científicos, mas como negócio ela se apresenta fraca. Então vocês têm que separar essa questão, não é somente a tecnologia, o grau de conhecimento, mas o potencial de esta ideia se tornar um negócio. E aí a coisa não é tão simples. Vocês têm que ter uma sensibilidade, têm que observar se realmente a ideia é factível como negócio, não somente científico. E, obviamente, o que nós queremos com isso é desenvolver produtos, processos e serviços inovadores que possam contribuir para o desenvolvimento nacional. Qual é o conceito, então, de inovação que nós estamos utilizando? Tá? O conceito de inovação é aquele utilizado pela Lei de Inovação, que é uma introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo. Veja bem, pressupõe aqui, no nosso caso, o potencial de inovação, porque ainda não se tornou uma inovação. Ainda não se tornou um negócio essa ideia dele. Então, é um potencial. Então, tome muito cuidado, porque, não, poxa, o conceito de inovação ele já pressupõe que esteja no mercado. Agora, o que nós vamos avaliar aqui é o potencial de inovação. Então, muito cuidado com isso. E o conceito desse potencial é o que está na Lei de Inovação, que é qualquer novidade ou produto de um produto ou um serviço no ambiente produtivo que gera lucro. Tá? Então, essas melhorias, ou esta inovação, ela pode ser de baixo impacto, coisa muito incremental, médio impacto, com algumas melhorias expressivas, mas focada ainda no mercado nacional, ou de alto impacto. Então, alto impacto são funcionalidades inéditas a nível de mercado mundial.
Essas é que nós buscamos. Mas, infelizmente, vocês vão ver que pouquíssimas ideias terão alto impacto que possam atingir o mercado internacional. A régua de avaliação que nós utilizamos, para simplificar as coisas, nós fizemos algo bastante simples, onde a gente analisa 3 níveis: nível alto, nível médio e nível baixo. Cada nível, vocês vão ver que vai ter uma descrição do lado que permite vocês identificar o que é alto, o que é médio e o que é baixo. E, às vezes, não vai se inserir exatamente onde deveria ser, no médio, no alto ou no baixo. Então, a gente tem do lado, acima e abaixo, aliás, níveis intermediários, que você diz, poxa, é médio, mas é um pouquinho melhor que médio. Então, tu coloca um nível assim. Tá? Ou é baixo, mas não é tão baixo quanto outra que eu vi. Então, porque é um processo comparativo que vocês vão ter que fazer em relação às ideias anteriores que vocês vão avaliando, porque aqui é uma classificação que vocês vão dar das ideias com potencial de negócio. Tá? Então, por isso, vocês vão ter que sempre estar pensando na ideia anterior quando estiverem avaliando a ideia seguinte. Bom, a origem desse processo é um processo bastante complexo, que nós demoramos algum tempo para desenvolver, mas teve uma fundação, uma fundamentação bastante sólida, baseado em publicações, em livros e métodos existentes na literatura. Tá? Que nós saímos da escala de 0 a 10 e passamos para essa escala, que é uma escala de 0 a 6, mas que, no fundo, são 3 níveis somente. Nível bom, médio e baixo. Tá? Vocês aqui têm algumas referências, que, se vocês tiverem dúvida, podem dar uma olhada no processo de avaliação, como ele foi desenvolvido. Então, os critérios agora da avaliação da fase 1. Então, cada ideia inovadora, vocês vão ter que avaliá-las segundo 3 pontos fundamentais. O primeiro é o problema e a oportunidade de mercado. Toda ideia, todo negócio, ele começa com uma solução de um problema para a sociedade. Então, vocês têm que analisar esse problema, a criatividade, a oportunidade de mercado, que a gente chama M. O segundo ponto é o potencial inovador. E aí tem o produto e a tecnologia. O que é o produto? É a criatividade do indivíduo de desenvolver algo que tenha interesse para a sociedade. A tecnologia é onde estão, normalmente, os diferenciais desse produto. Onde entra uma eletrônica sofisticada, um software de alto nível, ou uma nanotecnologia, uma biotecnologia, enfim, alguma tecnologia que torne esse produto muito atrativo para o mercado. Tá? E a equipe empreendedora é você ver se esses caras que estão propondo essa ideia têm competência técnica para desenvolver o produto ou gerenciais para tocar o negócio. Então, basicamente, esses são os três pontos a serem avaliados, sendo que o potencial inovador ele tem dois itens a ser considerado, que é o produto e a tecnologia. O que seria o problema e a oportunidade de mercado? Você tem que analisar a relevância do problema, a oportunidade de mercado, o tamanho e a abrangência desse mercado, levando em conta a escala e as tendências desse mercado. Porque muitas vezes o produto tem grande mercado, mas está na tendência de queda. Então, essas coisas precisam ser analisadas.
Já o potencial inovador, tá, ele engloba dois parâmetros. O primeiro é o produto. Você tem que ver se o produto que eles apresentam tem viabilidade técnica, tem fundamentação científica. Por exemplo, o cara pode estar propondo um moto contínuo. Pode ser um produto maravilhoso, mas tecnicamente é inviável. Tá? Tem que ver se esse produto tem alinhamento com o mercado, ou seja, se tem mercado para isso. E ver também o estágio de desenvolvimento desse produto, se é só uma ideia, o cara só teve a ideia, mas não tem nenhuma fundamentação, nenhuma pesquisa feita sobre o assunto, ou se realmente ele já fez pesquisa e o produto já está em andamento. Aí tem a questão da tecnologia, ali você tem que analisar as funcionalidades que esse produto vai ter, os diferenciais com os produtos já existentes e essas tecnologias envolvidas que tornam o produto de alto valor agregado e de difícil cópia. Tá? Dali você pode ver se esse produto tem realmente um diferencial que vai permitir fazer um bom modelo de negócio lá no futuro. E a equipe empreendedora, essa é uma primeira análise que a gente faz, né, onde nós determinamos a formação técnica e científica dos membros, a experiência profissional, evidências de competência técnica, entende? Se ela tem alguma formação na área que se propõe, se tem formação em gestão, porque aqui nós não analisamos somente o proponente, mas a equipe que vai propor e que vai tocar o potencial negócio. Então, na questão do problema, oportunidade de mercado, nós temos aqui, como eu tinha falado, são 3 níveis, alto, médio e baixo, onde nós vamos observar a relevância do problema, o tamanho e abrangência e as tendências do mercado. Você vê que alto, médio e baixo, em cada lado, tem mais ou menos o que a gente pensa que é uma oportunidade de mercado alta. Que a escala é grande, que a tendência de se tornar um bom negócio de referência no mercado é interessante, que essa oportunidade é relevante. Né? Médio, se é limitada, tem dificuldade de pôr em escala esse produto, né? Ou baixo, com pouca relevância em escala limitada. Já no produto inovador, o que a gente analisa? Primeiro, a viabilidade técnica da solução. Se não tem viabilidade técnica, é zero já. Né? Alinhamento com o problema. Ele identificou um problema e o produto que ele propõe é para solucionar aquele problema. E o estágio que ele se encontra. Se esse produto está num estágio avançado ou se é somente uma ideia. E aí você coloca baixo, médio e alto. Tá? Então, aqui analisa-se muito a criatividade na proposição desse problema, tá? E se é simplesmente uma solução incremental, ou é uma solução sem consistência técnica, enfim, todas essas questões têm que ser colocadas aqui, nessas escalas de 0 a 6. Na tecnologia, aqui está o ponto principal, que é o diferencial desse produto com o que já existe no mercado, que são as funcionalidades. O que isso tem de diferente do que já existe? Quais são as tecnologias envolvidas que tornam esse produto de alto valor agregado e o modelo de negócio inovador que ele está propondo. Aí, de novo, é baixo, médio e alto, e tem aqui, em cada lado, você tem as definições do que é o nível alto, nível médio, nível baixo, a título de informação. Tá? É só porque tem muito mais coisa que isso que está escrito aqui, mas isso cabe a cada um de vocês, cada um dos senhores, determinar
dentro desses parâmetros aqui, funcionalidade, tecnologia e modelo de negócio, o que é um alto, o que é médio, o que é baixo. Da mesma forma, equipe empreendedora, vocês têm que olhar a formação técnico-científica, a experiência profissional e as evidências dessa competência técnica e da competência gerencial e colocar se ela é elevada, adequada ou fraca. Elevada, se eles têm competência técnica e gerencial importante, e fraca, se a formação técnica é deficiente e não tem nenhuma formação ou experiência em gestão e empreendedorismo. Ao final da avaliação, os senhores devem fazer uma justificativa da avaliação. Importante, senhores. Esta justificativa tem que estar alinhada com as notas que vocês atribuíram. Não adianta vocês terem atribuído uma nota baixa lá e dizer aqui que a ideia é maravilhosa ou vice-versa. Darem notas inteiramente boas e aqui dizer que a ideia é uma porcaria. Aliás, porcaria não se pode colocar. Vocês procurem não desincentivar os empreendedores. Tá? Façam uma avaliação de maneira criteriosa, mas não deixe de incentivar o empreendedor a seguir nesta jornada do empreendedorismo. Nós não devemos desmotivá-lo, mas devemos criticar de uma forma coerente e honesta, porque também não adianta a gente fazer uma crítica desonesta, dizendo que está tudo bem, está maravilhoso, e não está. Primeiro ponto para a formação empreendedora é a verdade, é a coragem de a gente dizer o que realmente eles vão enfrentar no futuro. Tá? Então, façam essa justificativa muito bem feita, dizendo, olha, o produto é interessante, mas apresenta essas dificuldades, vocês ainda têm que fazer pesquisa em tais pontos, precisa demonstrar que a viabilidade de mercado, que há interesse de mercado nesse tal produto. Enfim, tentem colocar algo que possa orientá-los para o futuro. Aqui tem alguns exemplos, né, de como os senhores podem colocar esta justificativa. Ela deve ter coerência, como eu já disse, com as notas dadas, deve apontar caminhos para o projeto. Então, esse feedback tem que ser um feedback estruturado, de forma a motivar o empreendedor, mas, ao mesmo tempo, fazer com que ele caia na real. Se a coisa não funciona, tem que fazer com que ele caia na real. Olha, a iniciativa foi boa, mas precisa tomar cuidado nesses pontos. Tem aqui mais algumas informações que vocês podem pegar, né? Agora, nunca, na justificativa, procure não fazer algo raso, sem consistência, que não diz muito a respeito do projeto. Não procure, de toda maneira, ser muito coerente com as notas dadas. Não coloque palavras muito genéricas ou pouco construtivas e jamais ofensas ao projeto do empreendedor. Tá? Como eu estava falando há pouco, as notas, se os senhores observar, elas vão de 0 a 6, com 3 níveis, 1, 3 e 5. 6 é muito bom, só projetos, aquilo quando for espetacular. Tá? E 0, quando não tem consistência nenhuma. Tá? Porque o 0 vai desclassificando a proposta. Bom, eu tenho mais alguma coisa aqui, mas eu não estou conseguindo. Está aqui. Então, como é que é feito a pontuação?
A pontuação, vocês vão ver ali que tem uma multiplicação de N vezes I mais N. N é mercado, I é o potencial inovador e E é o empreendedorismo. Por que a gente multiplica e não soma e divide por 3? Porque, veja bem, muitas vezes o potencial de mercado é enorme, porém eles estão propondo algo que não tem inovação nenhuma. Então é zero. Tem que multiplicar, porque ele está fazendo alguma coisa que já existe no mercado, que não tem sentido mais fazer. Ou vice-versa. Tem uma grande inovação, mas vai vender um no mundo. Um grande potencial, mas é cientificamente muito importante, mas não tem um potencial de mercado. Também é zero. Então, por isso, é multiplicação. E soma-se com o primeiro te dá o potencial de negócio, né? N vezes I, e E, por que a gente soma a equipe e não multiplica também? Porque nesse momento é muito difícil a gente interpretar se realmente a equipe ela tem a capacidade ou não de implementar o negócio. A gente consegue ver isso simplesmente através do que eles escrevem, mas é muito vago ainda. Então a gente simplesmente soma para não desclassificar a proposta. E, ao mesmo tempo, é importante porque a formação da equipe, o programa Centelha, ele tem por objeto também, ao longo do tempo, ir formando essa equipe empreendedora. Então, à medida que a gente vai passando para as outras etapas, a gente vai cobrando mais a questão da equipe empreendedora. Então, orientações gerais para a avaliação, vocês devem assistir os vídeos. Importante, cada estado possui editais e regras diferentes, então, cuidado, deem uma olhada no edital do seu estado. Atente às informações recebidas por e-mail, que nós vamos mandar para os senhores. E se por algum motivo não tiver disponibilidade para avaliar os projetos, no prazo, por favor, nos avise, porque a gente precisa, isso precisa ser alocado a um outro avaliador. Vocês vão receber um termo de sigilo, que deverá ser assinado. Preze pela qualidade das avaliações, se precisar, pode pesquisar. E cada avaliador vai receber um link por e-mail que vai permitir que faça a realização do cadastro no Centelha. Após finalizar o cadastro, vocês recebem a abertura do período de avaliação, né? Então, vocês vão poder filtrar as temáticas, ideias de sua preferência. Não vão ser alocados nessa fase ideias para cada avaliador. Cada um pode escolher as ideias de acordo com a sua competência técnica. Então, passo a passo para avaliação, vocês vão receber, então, depois do link, as avaliações aqui que vão poder fazer. Então, vai aparecer aqui no quadro avaliações disponíveis, você clica na avaliação disponível e avalia esta ideia. Você tem que confirmar que vai avaliar essa ideia. A partir do momento que você confirmar que vai avaliar aquela ideia, ela não aparece mais para outros avaliadores. Bom, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o programa Centelha através desses links, seja por e-mail, Facebook, enfim. Tá? Todas essas maneiras de entrar em contato e pedir informações e ajudas quando necessário. Meu muito obrigado a vocês. Eu esqueci de me identificar. Meu nome é Antônio Rogério. Sou um dos iniciadores do programa Sinapse, que agora se tornou o programa Centelha a nível nacional. Quer dizer, o Sinapse é um pouco a base desse programa nacional. Muito obrigado a todos, tá? E um bom trabalho para todos vocês.